Muito bem, tá gravando, minha gente. Tá gravando em duas formas agora. Tá gravando em vídeo, tá gravando em áudio. Então, assim, eu sou a doutora Kaanda Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta, terapeuta postural. E hoje, nesse episódio maravilhoso, nessa aula maravilhosa, que é 2 em 1, a gente está recebendo uma grande amiga minha. Eu tenho orgulho de falar amiga, porque a gente já foi inimigas. De verdade, a gente já se odiou. Na verdade, ela que me odiava na época da faculdade, tá? Lá no IPA, lá no nosso berço maravilhoso, Centro Universitário Metodista IPA de Porto Alegre. Mas hoje nós somos uma amiga gêmea. Eu sou a versão Ruth, ela é a Raquel. Quem era boa, quem era ruim, não me lembro, mas ela é a ruim. Não, brincadeira. Ela é maravilhosa e eu vou agora anunciar ela de uma maneira assim, fina, elegante, sincera, porque isso é o que ela é. Pega essa informação. Isis Navarro está no Rio Grande do Sul e ela é fisioterapeuta, membro da SOSORT, a Society on Scoliosis Orthopedic Rehabilitation Treatment, ou seja, só a maior associação de tratamento de escoliose no mundo. Ela é membro dessa associação, ela é pesquisadora no campo da escoliose, atende exclusivamente pacientes com escoliose, sendo instrutora da abordagem CEAS, da Itália, no Brasil, onde foi trainee no ISICO, organizadora do Encontro Gaúcho de Escoliose, mestre pela URGS e doutoranda em Ciências do Movimento Humano, dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é sócia fundadora da Clínica Linear Saúde e Movimento, onde é diretora técnica da Vertical de Tratamento da Escoliose. E hoje, no mês de junho, simbólico internacionalmente como mês de conscientização sobre a escoliose, ela está aqui, dentro da IPETS, da Escola Internacional de Postura, para falar para a gente sobre isso, que é algo tão delicado, tão importante de se tornar consciente na população inteira, porque afeta crianças. E se a gente tem um olhar, como a gente está aqui dentro de um curso de introdução à avaliação terapêutica postural, se a gente tem um olhar mais refinado sobre isso para identificar, a gente já consegue encaminhar diretamente para profissionais que trabalham exclusivamente com isso, como a Isis, competentes, com referências científicas, com base ligada total à ciência, para conseguir fazer com que essa criança, esse adolescente, até mesmo esse adulto, dependendo do caso, escape de uma complicação cirúrgica, ou seja, de ir para a cirurgia, e a gente consegue, com a fisioterapia, com o tratamento conservador, melhorar e muito, progredir muito, ajudar e muita gente. Então, essa conscientização está vindo para cá, para dentro da IPETS, graças a ela. Então, vou passar já a palavra para a Isis. Muito obrigada por aceitar esse convite, por vir aqui no meio dessa loucura que é o GDS, que a Isis tem formação em GDS. Ela fez a introdução junto comigo lá dentro do IPA, com o Bernardo Valentin também. E assim, ela conhece esse mundo do GDS, ela não aprofundou, porque realmente a profundidade dela é na escoliose, mas ela tem essa noção. E é muito legal da gente poder trazer agora o lado científico dela, a gente vai fazer umas costuras aí, para esse aspecto tão amplo que é o GDS, que é baseado na medicina tradicional chinesa, com aspectos psicocomportamentais associados. Então, a gente vai fazer pontos aí bem legais, desejo que vocês gostem dessa nossa conversa aqui de hoje, tá? Isso, é contigo. Manda ver. Oi, gente, boa noite. Depois dessa calorosa recepção da Kaanda, né? Nessa noite chuvosa e fria, tá fazendo uns 12 graus agora aqui em Porto Alegre, tá bem frio e chovendo. Eu fico muito feliz em poder fazer aquilo que eu acredito, né? Que é não só oferecer um tratamento de excelência, mas trabalhar em prol da educação e conscientização a respeito dos pacientes com escoliose. Esse é um assunto muito, muito, muito sério, um assunto muito importante. A escoliose é uma doença que requer muita atenção. E eu acho que hoje eu vou aprender com vocês e não ensinar nada, porque o meu olhar ele é extremamente científico sobre os pacientes com escoliose, então muito pouco interessa os aspectos comportamentais, eles têm que usar colete 23 horas, eles têm que fazer fisioterapia toda semana, eles têm que fazer exercício todo dia, e o que a gente tem de evidência sobre tratamento, desfecho, né, até hoje é isso. Eu sou cientista, eu adoro fazer ciência, eu me estresso bastante, mas eu gosto de fazer pesquisa. Tenho algumas publicações já nessa área, e a ciência ela é muito dinâmica.
né? Então, a gente teve vários exemplos já disso, né? Não era que o ovo não podia comer o ovo, Deus me livre comer o ovo, quem comer ovo vai ter colesterol, vai morrer, vai entupir tudo. O ano era assim. No ano seguinte é ovo, o segundo melhor alimento do mundo. Então, a diferença entre uma coisa e outra não foi o ovo que mudou, né? Foram as coisas que a gente sabia sobre o ovo que mudaram. Então, a ciência é muito dinâmica. E talvez tenham coisas que a gente virá a descobrir sobre a escoliose que certamente vão mudar a forma como a gente conduz os tratamentos. Então, a conversa que a gente vai ter hoje é o que tem publicado na literatura científica até 15 de junho de 2023. Pode ser que no dia 16 tenha alguma coisa nova, a gente tem que estar sempre se atualizando. E aí, eu queria começar essa conversa, quero agradecer imensamente a Kanda por me dar essa oportunidade de falar, né, e de seguir espalhando educação e conscientização. Mas eu queria saber um pouco de vocês, assim, o que vocês já ouviram falar, qual é o contato que vocês já tiveram com escoliose, se vocês têm escoliose, se vocês conhecem alguém com escoliose, que nós vamos mergulhar nos... A Kanda me disse que eu tenho 4 horas para falar, eu adorei que eu vou ter bastante tempo aqui, vou poder falar toda a minha tese de doutorado para vocês. Então, né, enquanto a gente não mergulha nesse mundo, pelo qual eu falarei pelas próximas 4 horas, eu queria saber qual é a experiência de vocês, assim, já viram alguém com escoliose, tem escoliose, já ouviram falar em escoliose? Dá para fazer pergunta para a audiência? Com certeza. A audiência só precisa abrir o microfone. Alguém... Tá. Fala aí, Bianca. Então, a minha experiência com escoliose se resume praticamente à época de faculdade, porque depois de faculdade eu acho que eu não tive nenhum paciente adolescente ou criança que tivesse escoliose, até porque meu público é muito idoso, então o idoso com escoliose, então já aconteceu tanta coisa que a gente não vai mexer nessa escoliose. Dependendo do caso, a gente pode aliviar sintomas e tal, mas não vai ser o nosso foco, porque tem 300 mil coisas outras para trabalhar no idoso, né? E eu tenho uma escoliose, assim, mas é muito pequena, eu nunca fiz um exame muito acurado, mas na época da faculdade cheguei a fazer avaliação com os professores, e eu tenho uma escoliose, mas ela é muito pequena e não me incomoda em absolutamente nada. Uma curvinha muito tranquila. Então, assim, não sinto nada. E essa é a minha experiência com escoliose. Tá, joia. Mais alguém? Obrigada, Bianca. Mais alguém? Tem? Nathalie, Karina? Rê, fala, Rê. Eu não tenho experiência nenhuma. Né? Eu sei o que é, né? Vi na faculdade alguma coisa, mas não tive experiência nenhuma. Assim, talvez eu já tenha tido alguma, porque eu trabalho com dança, né? E talvez eu já tenha tido alguma aluna, mas nada muito grave, assim, que eu pudesse perceber, né? Legal. Obrigada, Rê. Tu vê que tem vários mundos aqui, né? Eu recebo algumas pacientes que vêm porque a prof do balé que viu, né? Tem casos mais curiosos ainda, que é assim, a costureira, no dia que foi fazer a prova do Titi, o Titi, ele ficava justo de um lado e largo do outro, porque o tórax, né, o tronco é completamente assimétrico, e a costureira falou para a mãe da criança, escuta, tu não acha, assim, que tem alguma coisa errada? Porque, assim, eu ajusto, e tá sempre diferente de um lado e do outro, eu acho que não é o corte do tecido, eu acho que é o corpo dela que tem alguma coisa errada, e assim se salvou um unicórnio que chegou lá já com um pé no bloco cirúrgico e um pé na linear, mas por um achado ocasional, né, vinculado à dança, mas graças à costureira nesse caso. Já fazendo um parênteses, como a gente está falando de avaliação terapêutica postural, olha que olhar dessa costureira. Ela fez uma avaliação, ela percebeu, ela não entende nada de dessa, não entende nada de escolher, mas ela viu que lá com qual não estava dando lá, entendeu? Uhum. Então, é o olhar, é a percepção, é a sensibilidade de olhar para o outro. Isso é a base de todo esse nosso curso aqui. Então, olha que lindo. Mais alguém quer falar da sua experiência? Vai, Nathalie. Oi, vou falar.
Eu sempre trabalhei com idoso, trabalhava em hospital, não tinha muita experiência com escoliose, mas minha filha tem uma escoliose, aquela PL, né? E eu fiz 1 ano e meio, 2 anos de tratamento com RPG, não é nada que incomode tanto, não, na época não foi avaliada com medidas, nada disso, e continua com a escoliose, mas nada muito sério. Mas foi o único contato que eu tive com a escoliose. Obrigada, Nathalie. Mais alguém? Agora que a Nathalie falou isso, eu ocultei uns slides que eu tô até pensando em botar de volta. Tem muita coisa para falar. Assim, eu vou deixar, e se o papo se encaminhar para esse lado, eu volto lá na apresentação, mudo e mostro para vocês o que eu tinha escondido, tá? Agora vai começar aquilo, né, que a gente está há 3 anos já, que viveu pandemia, passou pandemia, daí começa. Vocês estão me ouvindo? Estão vendo minha tela? Dá para ver minha tela? Agora vai entrar essa parte, tá? Chamamos comerciais. Para um pouquinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu... Tá, vai rolar. O pessoal da produção aqui do meu lado já começou a se movimentar. Calma, eu vou conseguir. Sou aluna de doutorado da URGS, não é possível que eu não saiba compartilhar uma tela. Vou contar uma curiosidade enquanto a produção acontece. A gente faz isso, né? O Faustão entra no momento que está dando problema técnico. Então, se eu contar para vocês que Isis, para quem não sabe, Renata trouxe isso à tona aí, ela é bailarina também. E ela tem a vivência no balé desde muito pequenininha, porque inclusive a mãe dela é bailarina, é professora de dança, é dona de escola. Então, assim, balé está na vida dessa criatura até hoje. E mãe de 2 crianças maravilhosas, meus sobrinhos, inclusive, a mais velha, dona Helenoca, é bailarina também. Inclusive, linda. Nasceu com um pé, meu Deus do céu. E a vivência dela na área do movimento, dentro da postura, com esse olhar, também faz toda a diferença, na minha opinião, quando ela vai tratar alguém com escoliose, quando ela vai cuidar de alguém com esse olhar totalmente diferenciado, que ela entende a importância do movimento. E vocês vão saber por que eu estou falando isso, pelo método que ela utiliza hoje, que ela é referência hoje, para tratar escoliose de forma conservadora na fisioterapia, tá bom? Que não é nada parado, é tudo em movimento. Não, é bem dinâmico, cheio de movimento. Bom, então vamos lá. Vocês estão vendo minha tela? Todo mundo faz essa pergunta, né? Viu como eu sabia que eu ia conseguir? O nosso assunto hoje vai ser falar sobre a escoliose idiopática e, mais especificamente, quando a gente chegar lá no final de tudo que a gente vai construir ao longo das próximas 4 horas, né? A gente vai falar sobre o plano sagital, tá? O olhar para o plano sagital, vou mostrar algumas coisas bem interessantes para vocês, coisas que talvez vocês nunca tenham visto e que deixarão vocês chocadas. Para um pouquinho que deu tilt aqui na produção. Um momentinho. Então, toda vez que eu vou falar sobre escoliose, fazer alguma apresentação, acho importante mostrar quais são os meus conflitos de interesse com essa fala que eu vou fazer para vocês, né? Eu sou sócia da Clínica Linear em Porto Alegre, Fortaleza e Florianópolis. Sou a instrutora nacional da abordagem CEAS aqui no nosso país, que é enorme, e me foi dada essa tarefa de espalhar uma formação de qualidade só no Brasil inteiro. Então, eu estou trabalhando duro para oferecer essa formação. Eu sou membro da SOSORT e sou chair do Membership Committee, então todos os novos membros da SOSORT passam por mim quando aplicam para se tornar novos membros. E sou organizadora do recém-realizado, recém-acontecido, 3º Congresso Brasileiro de Escoliose, que aconteceu nos dias 2, 3 e 4 de junho desse ano, em São Paulo, pela primeira vez de forma presencial, e nós reunimos quase 300 pessoas só para falar sobre escoliose durante 3 dias. Foi incrível.
O nosso assunto, então, hoje vai ser escoliose idiopática. E eu poderia colocar do lado desse nome, desse título, escoliose idiopática, um monstro verde com 7 cabeças, cheio de dentes, garras afiadas, bem assustador. Porque é assim que todos os profissionais da saúde devem ver aquela menininha de 11 anos que ainda não menstruou e que tem um importante desequilíbrio do tronco e uma série de assimetrias, que é o que a gente vê. É isso que a gente tem que lembrar que está por trás de uma menina com escoliose, com um esqueleto ainda muito imaturo. Geralmente essa é a aparência, né, desses pacientes. Então, quando a gente olha para essa imagem, e isso é um registro de uma avaliação realizada na Linear, a vida como ela é, a foto está um pouco dramática porque está em preto e branco, né? Mas isso é a vida como ela é. Vejam que a paciente está toda arriscada, porque tem uma série de medidas que precisam ser feitas. Tem um fio de prumo a laser passando ali pela fenda interglútea dela, porque tem uma outra medida importante. Mas só da gente olhar para esse tronco, a gente consegue ver um monte de coisas, não consegue? O nosso olho posturável já dá aquela coçada assim, nossa, olha a diferença de altura desses ombros, né? O lado esquerdo do tórax, ele é achatado para dentro, ele é amassado, enquanto a escápula direita está lá em cima. Olha como tem diferença na cintura, às vezes parece que tem até uma diferença no quadril. A gente já começa a imaginar como é que será que é o plano sagital dessa paciente que tem todo esse desequilíbrio só no plano frontal. E aí é importante a gente definir de que tipo de escoliose a gente está falando. Nós falaremos, eu gostaria de conversar com vocês sobre escoliose idiopática, e existem vários tipos de escoliose. A escoliose idiopática possui algumas definições, e eu trouxe uma das mais atuais, que foi publicada no guideline da SOSORT. Vejam que a SOSORT é importante, né? Porque a gente já falou várias vezes aqui em SOSORT, que é a Sociedade de Tratamento e Reabilitação Ortopédico da Escoliose, que promove congressos anuais e que também produz uma ciência de altíssima qualidade, que ocupa o topo da pirâmide da hierarquia da evidência, que são os guidelines, tá? Então, esse foi o último guideline publicado pela SUSORT. Ele é referente ao ano de 2016, mas ele foi publicado em 2018. E a definição da SUSORT é que a escoliose, ela é um grupo heterogêneo que acaba causando mudanças na forma e na posição da coluna, do tórax e do tronco. Então, assim, aquela sensação que a gente tem, é um ombro mais para cima e o outro mais para baixo, é uma cintura mais fechada e outra mais aberta, é só a pontinha do iceberg, né? A gente está falando de um conjunto de mudanças heterogêneos, porque para cada paciente isso acaba sendo diferente, na forma e na posição da coluna, do tórax e do tronco. Então, aí a gente começa a entender, é verdade, eu tenho que me dar conta que quando eu estou diante de um paciente com escoliose, é um monstro verde de 7 cabeças, cheio de dentes e garras afiadas. E ela vem sendo descrita, né, como uma deformidade torsional da coluna. E esse olhar para o plano transversal ou para o plano axial, né, que inclui o componente rotacional na escoliose, ele não é uma verdade que teve sempre aí, né? Demorou um tempo para as pessoas se darem conta de que a escoliose era 3D e que existia uma rotação, a gente vai falar um pouquinho sobre isso das vértebras. E por último, eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente vai falar sobre o plano sagital, né? Que existem diversas regiões com um número variável de vértebras morfologicamente lordóticas. Então, a escoliose, ela é essencialmente uma deformidade do plano sagital em lordose, acompanhada de rotação e inclinação. E aí eu imagino que essa seja a primeira vez que vocês tenham ouvido falar em escoliose nesse aspecto, né? Que é um olhar um pouco mais aprofundado para o 3D da escoliose, mas eu já fico louca de feliz de cada vez que eu trago uma fala sobre escoliose, as pessoas saírem com a seguinte mensagem. Primeiro, é um bicho verde de 7 cabeças com dentes e garras afiados, ou seja, eu preciso prestar muita atenção. Segundo, escoliose é tridimensional. E se eu estou diante de uma condição que é tridimensional, o meu tratamento não pode ser só num plano, porque eu vou estar negligenciando outros 2 planos.
essa é a segunda coisa, take home messages, né? Que é importante vocês levarem para sempre. E a terceira coisa, e a quarta e a quinta, e bom, a 10ª, a gente vai vendo ao longo desse nosso momento aqui juntas. Bom, falando um pouco sobre a epidemiologia, vocês estão vendo aí um gráfico de pizza, né? Mostrando em vermelho 80% e em azul 20%. E esses números são relacionados à prevalência de escoliose idiopática. Por isso, fiz questão de trazer essa informação, porque existem vários tipos de escoliose. A gente está falando da escoliose idiopática. O termo idiopático foi introduzido em 1922 por Kleinberg, e ele significa um conjunto de fenômenos que acontecem em um sujeito e que deflagram uma doença, mas que a gente não sabe por quê. A gente não sabe qual é a causa. A gente sabe que existe uma causa, mas a gente não conseguiu descobrir qual é. E a escoliose idiopática é uma dessas condições que possui uma causa, porém que nós não conhecemos. A escoliose idiopática compreende 80% dos casos dentre os outros tipos de escoliose. De cada 10 pacientes com escoliose que chegarem para vocês, 8 terão escoliose idiopática, ou seja, o nosso olhar precisa estar muito voltado para esses pacientes, porque eles são a esmagadora maioria dos casos. Ah, quem são os outros 20%? Bom, os outros 20% são aqueles pacientes que têm uma escoliose neuromuscular, um paciente com paralisia cerebral, por exemplo, muitos acabam, se não todos, desenvolvendo uma escoliose pelo posicionamento que eles ficam na cadeira e pela própria alteração de regulação de tônus do tronco, né? E a gente tem órgãos assimétricos. Vocês já pararam para perceber que geralmente os pacientes com escoliose neuromuscular, eles têm curvas todos para o mesmo lado? E até a escoliose idiopática, que a gente não conhece a causa, ela tem um padrão de preferência. O tipo de curva mais comum é convexa na região torácica à direita e convexa na região lombar à esquerda. É muito difícil tu ver o contrário, porque os nossos órgãos também são organizados de forma assimétrica, né? E naturalmente a gente tem uma pequena rotação das vértebras anatômica, que para algumas pessoas tudo bem, ela se mantém bem pequenininha a vida inteira, e para outras pessoas, aquelas que possuem o gene para escoliose idiopática, essa rotação aumenta, e aí a gente vê casos horrorosos, e eu vou mostrar alguns desses casos horrorosos para vocês hoje. Bom, além disso, a prevalência da escoliose idiopática na população é de 2 a 3%. Tá? Então, ela não é uma doença rara, mas também não é que nem dor lombar crônica não específica, que é mais de 80%, né? Desses pacientes com escoliose, dentro dessa prevalência, 10% vão precisar de tratamento conservador. E é sobre esses 10% que eu estou falando, que são aqueles pacientes em franca fase de crescimento, com o esqueleto ainda imaturo e com curvas que já ultrapassaram 10 graus. E até 0,3%, de 0,1% a 0,3%, vão precisar de tratamento cirúrgico. Essa é uma informação que eu não tenho, mas que eu adoraria descobrir, que é qual é a real prevalência, a taxa, né, de prevalência cirúrgica em Porto Alegre, por exemplo, ou no Rio Grande do Sul, ou, sei lá, na região sul, já ficaria feliz. Quem sabe um dia entender qual é a situação no Brasil. Porque eu tenho aqui comigo que a cirurgia para escoliose é que nem cesariana. Falta informação e muitas mulheres acabam fazendo cesariana porque não tem informação, não tem acesso à informação. E falta um atendimento eficiente, né? Falta ter um médico preparado para te assistir no parto, porque ele não vai fazer o teu parto, quem vai parir é tu, é o teu corpo. Assim como falta um fisioterapeuta bem preparado para te assistir no tratamento conservador consistente. Então, eu tenho, assim, uma vaga ideia de que deve ser muito mais do que 0,3% de pacientes que acabam em tratamento cirúrgico no Brasil, porque não se tem informação, não se tem diagnóstico precoce, não se tem um tratamento consistente disponível, e aí, bom, uma cascata, né, de acontecimentos que acaba gerando essa tragédia. A proporção de meninos e meninas afetados, ela também é diferente, tá? Então, isso varia de acordo com a severidade da curva.
Quando a gente está diante de curvas pequenas, ali entre 10 e 20 graus, a proporção ela é bem parecida, tá? A gente está falando aí de 2:1. À medida que essa curva aumenta, a gente chega a ter magnitudes angulares da curva, ou seja, a gente vai falar sobre o COB, né, que é a medida mais famosa de quem tem escoliose. Então, quando o valor angular da curva, né, ou seja, quando o ângulo COB excede 30 graus, a proporção de meninas e meninos afetados é 7:1. Então, de cada 7 meninas com escoliose, só um menino vai ter escoliose. Isso não significa, vejam, isso é bem importante, isso não significa que os meninos não terão formas graves de escoliose. Inclusive, os casos mais graves que eu já vi na minha vida incluíam meninos. Mas significa que as meninas são muito mais afetadas. E uma das teorias de por que as meninas são mais afetadas, porque essa é uma pergunta que sempre me fazem em qualquer palestra, qualquer curso, se eu estou na parada do ônibus, eu viro o caixotinho, subo em cima e já começa. A escoliose é uma condição tridimensional, já pararam para pensar nisso? Meu filho pode ter escoliose, né? A gente tem que estar sempre falando sobre o assunto. Uma das teorias de por que as meninas são mais afetadas, e essa é uma pergunta muito frequente, tem que gravar um vídeo falando sobre isso. Uma das teorias é que o plano sagital das meninas é diferente. Porque as meninas têm uma lordose mais acentuada naturalmente que os meninos, e uma região tóraco-lombar e torácica mais posteriorizada, o que favorece uma extensão. E a extensão da coluna, à medida que a gente tem forças que agem, né, nessa direção na nossa coluna, a gente acaba tendo uma instabilidade rotacional maior, porque a gente tem como se a gente desbloqueasse, né, a articulação de uma vértebra com a outra. Então, essa é uma das explicações de por que as meninas são mais afetadas que os meninos. Existem algumas outras explicações, como as meninas passam pelo estirão puberal mais cedo. O estirão puberal das meninas é ali entre 12 e 13 anos, e dos meninos é entre 14 e 15. Isso significa que quando elas dão aquele crescidão, elas têm um esqueleto mais imaturo, e isso faz com que deforme com mais facilidade. Uma outra teoria é, as meninas são mais flexíveis. E é verdade, né? Olha o que é a sínfise púbica de um homem e de uma mulher. É completamente diferente. Então, como são mais flexíveis, acaba que fica mais fácil deformar. Então, existe uma série de teorias a respeito desse assunto. O que vocês precisam lembrar é que as meninas são mais afetadas. E como eu falei lá no início, a gente está diante de uma deformidade que é tridimensional da coluna vertebral e do tronco. E isso é muito importante que fique registrado, que fique claro, que vocês se lembrem, né, dessa definição. Um parêntese sobre essa definição que é a mais atual, né, o conceito de escoliose, que é uma questão tridimensional, é que o termo deformidade, ele sempre foi usado para descrever o que era a escoliose. É uma deformidade tridimensional. Só que, em 2020, teve um movimento nos Estados Unidos, liderado pelas Curvy Girls, que são meninas com escoliose, que fizeram um movimento nacional, e Estados Unidos também é grandão, né? Então é um movimento bem grande. Para criar uma rede de apoios entre meninas com escoliose, que usam colete, que fizeram a cirurgia, que fazem fisioterapia e tal. E aí as Curvy Girls se juntaram para dizer o seguinte, olha só, a gente está cansada de ser chamada de deformada. Isso me ofende. Eu não gostaria que a definição de escoliose fosse deformidade. A nossa sugestão é que, a partir de hoje, todo mundo que vai falar sobre escoliose defina a escoliose como uma condição tridimensional da coluna vertebral e do tronco. Então, esse é o termo correto, né? Numa linguagem mais adequada, mais contextualizada e numa linguagem não ofensiva ou agressiva, a sugestão é se utilizar condição tridimensional da coluna vertebral e do tronco.
E aí a gente tem que imaginar, quando a gente está diante de alguém com escoliose, que a coluna dessa pessoa é como uma escada caracol. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de andar numa escada caracol, né? Mas a gente tem que imaginar que cada degrau da escada é uma vértebra. E vejam que cada vértebra está olhando para um lado, porque cada vez que tu sobe um degrau de uma escada caracol, tu tá virado de frente para uma direção diferente. E é exatamente esse fenômeno que acontece em uma coluna com escoliose. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Todas essas meninas que vocês estão vendo são pacientes cirúrgicas. Foram do meu banco de dados do mestrado, que foi coletado em 2017, 2018, em parceria com a PUC, com o Hospital São Lucas da PUC. Então, pacientes que estavam no SUS, foram atendidas pelo SUS, no ambulatório do SUS, na fila, esperando pela cirurgia. É muito evidente a deformidade, porque todas elas têm curvas com mais de 50 graus, por isso estavam aguardando o tratamento cirúrgico. E o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é, quando a gente está falando de avaliação, o que a gente precisa olhar num paciente com escoliose, né? Então, no plano frontal, e didaticamente a gente separa os planos para avaliar e depois para pensar o esquema de tratamento, pelo menos sob o olhar da abordagem CEAS, que é com que eu posso falar com mais propriedade. No plano frontal, a gente tem, então, essa ruptura do equilíbrio raquidiano, que já foi descrito por Pedrioli há long time ago, e agora as pessoas estão reinventando a roda, dizendo, eureka! Descobri que existe rotação vertebral. Pedrioli já dizia isso em 79, né? A pessoa leu o livro errado, mas enfim. No plano frontal, a gente tem essa ruptura, e aí a gente vai medir, a gente vai avaliar as inclinações vertebrais, e a gente vai avaliar o equilíbrio desse tronco no plano frontal. Vejam, alguns pacientes, mesmo com curvas grandes, têm o tronco equilibrado. Vocês veem o meu mouse se mexendo aqui? Sim? Tá. Então vejam esse caso aqui dessa paciente, ó. Ela estava sendo submetida a um protocolo de avaliação por fotogrametria, por isso ela está cheia de bolinhas. Mas vejam, ela tem uma curva de 125 graus. A escoliose dela mede 125 graus. Ela não é idosa, ela tem 15 anos. Mas vejam que, mesmo com toda essa deformidade, o tronco dela está alinhado. Se a gente passar um fio de prumo aqui no meio do cofrinho dela, né? Se a gente passar um fio de prumo aqui, ó, o ponto lá de cima coincide com o ponto lá de baixo, mesmo tendo uma curva de 125 graus. Já nesse outro exemplo aqui, no ladinho, peraí que eu tô... Já essa outra paciente aqui, ó, ela tem uma curva lombar, diferente dessa que tem uma curva torácica. Se a gente passar um fio de prumo aqui, vai ter uma grande distância entre o fio de prumo e o ponto superior da coluna ali, que geralmente é C7 ou T1, que a gente mede essa distância. Então, o equilíbrio do tronco no plano frontal é importante. O perfil da cintura, embora a gente não tenha como medir, né, a diferença entre um perfil e outro, até tem como medir, né, mas são medidas que não têm um significado clínico muito claro, a gente consegue observar com muita facilidade a assimetria, o deslocamento desse tronco, né, das massas do tronco, o equilíbrio da pelve. Às vezes a pelve está equilibrada, mas dá a sensação de que está um lado mais para cima e o outro mais para baixo, mas não é a pelve, é a coluna, é o tronco. A altura das escápulas, que é uma coisa que chama bastante atenção, o famoso ângulo COB, e também é no plano frontal que a gente vai determinar onde está o ápice dessa curva. Além disso, a gente tem as questões que aparecem no plano axial ou no plano transversal, que também são muito importantes e foram vistas a posteriori, né? As definições da escoliose, o nosso entendimento sobre escoliose começou pelo plano frontal, porque ela se manifesta no plano frontal, né? Ela aparece no raio-x de frente. E aí tu olha aquele raio-x e tem aquela curva. Então, a escoliose ficou famosa pelo plano frontal, e aí depois a gente foi entendendo as outras questões.
No plano transversal, que ninguém dava nada por ele, a gente vai ter uma rotação específica de cada vértebra, a gente vai ter uma torção generalizada da coluna, e aí isso vai ocasionar a projeção das costelas, que faz aparecer o sinal clínico mais famoso da escoliose, que é a gibosidade. Então, a gibosidade, ela é o resultado da rotação vertebral e da rotação do tronco, que faz aquela projeção posterior das costelas, na região torácica, e na região lombar faz a projeção posterior do próprio processo transverso. E eu sempre brinco com os pacientes quando eu estou explicando o que é esse volume que eles têm nas costas, e vocês conseguem ver os meninos aí na posição do teste de Adams, né, com um volume enorme. Esse menino da foto aqui do canto superior direito, ele tem, eu não tô conseguindo, aqui ó, que tem uma giba bem aguda, né? Tá vendo que é muito diferente nas fotos que estão em cima, da foto que está embaixo também, mas se a gente olhar os dois em cima, os dois têm um volume maior à direita, percebem que os dois têm aquele voluminho ali à direita, só que um tem uma giba gordinha, assim, larga, e o outro tem uma giba angulada, ela é bicuda para cima. Esse menino, ele tinha 12 anos, nessa ocasião aí, e a curva dele tinha 130 graus. A mãe tinha escoliose, o irmão tinha escoliose, o outro irmão, todo mundo operou. O pai tinha escoliose, não, o pai não tinha escoliose, era a mãe, os dois irmãos e ele. E a irmã, que era a única menina, não tinha. Que é uma coisa completamente que não faz sentido, né? Mas é que tem um crossing over no meio, e aí na genética, né, vale tudo. Então é muito curioso, mas eles têm uma forma de escoliose muito agressiva. Todos progrediram rapidamente, todos precisaram de tratamento cirúrgico, infelizmente todos dependiam do SUS, né? Então isso acabou deixando tudo mais complicado. E no plano sagital, a gente vai observar, bom, as curvas sagitais fisiológicas, né? A cifose e a lordose na região torácica, na região lombar, na região sacral e na região cervical. E aí a gente vai ter alguns parâmetros para olhar, e a cifose e a lordose serão medidas na radiografia. E eu trouxe aqui o índice sagital, que é a medida clínica indireta, né, da cifose. Então, é uma forma indireta de medir a cifose sem o raio-x, através da clínica. E o que geralmente a gente espera do paciente com escoliose no plano sagital é uma redução das curvas sagitais fisiológicas, porque lá no início eu já tinha dito que a escoliose ela é uma deformidade lordotizante, né? Ela é uma deformidade em lordose. Então, no plano sagital, o que a gente espera é uma extensão da coluna, e essa extensão deixa tudo mais instável, aí estende, daí roda mais, aí inclina mais, e aí vai crescendo, e aí a gente pode ter quadros como esses que vocês viram, curvas de 100, 120, 130. O mês passado, não, em abril, eu avaliei a paciente mais grave que eu já vi em toda a minha vida. 16 anos. Vou repetir, 16 anos, não é 60, não é 80, 16 anos, 160 graus. Que é quase inimaginável ter um ângulo entre as vértebras que meça 160 graus. É muita inclinação, é muita rotação e muita retificação. O plano sagital dela é uma lordose, da nuca ao sacro, é tudo lordose. E aí é muito difícil recuperar, né, essa coluna, obviamente cirurgicamente, inviável o tratamento conservador nesse caso, mas até o tratamento cirúrgico é difícil, porque o plano sagital está muito comprometido. Então, a medida mais famosa na avaliação do paciente com escoliose é o ângulo COB, que é medido na radiografia, e essa é a medida, sem dúvida, mais famosa. Ele é considerado o padrão ouro. Então, o exame de raio-x com a medida do ângulo COB é o padrão ouro para diagnóstico do paciente com escoliose. É importante que essa radiografia seja feita em pé. Então, se é um raio-x deitado, não serve. Ah, mas se tem uma curva grande, estiver deitado, vai continuar grande. Não necessariamente. Se a gente tiver num corpinho de 11 anos, às vezes tem uma curva de 40 graus em pé, deitou, vai para 10.
Só que a nossa vida não é deitado, né? A nossa vida é em pé lutando contra a gravidade, com a gravidade nos achatando o dia inteiro. Então, a gente precisa avaliar esse paciente na vida como ela é. E a gente assume um erro de medida de 5 graus. O que isso significa? Significa que cada vez que eu meço um raio-x, Izzy, eu erro em 5 graus. E eu preciso considerar esse erro na minha tomada de decisão. Então, eu só vou dizer que uma curva realmente piorou quando ela aumenta mais que 5 graus, comparando o primeiro raio-x com o segundo. E eu só vou dizer que uma curva realmente melhorou quando ela reduziu mais que 5 graus, comparando o raio-x anterior com o raio-x atual. Então, hoje eu vivi uma situação, né? Primeira avaliação, paciente 11 anos, pré-menarca, 19 graus. Só fisioterapia é indicado nesse caso, mas não é qualquer fisioterapia, não é fisioterapia convencional, é fisioterapia específica para escoliose. E o método ou a escola que a gente usa é abordagem CEAS. CEAS é o acrônimo para Scientific Exercises Approach to Scoliosis. Vamos fazer o seguinte, começamos o tratamento só com fisioterapia, ela está em franca fase de crescimento, ela ainda não tinha menstruado, ela era um Risser 0, a gente já vai falar sobre isso. E vamos reavaliar em 4 meses, porque ela tem muita chance de progredir, e se ela progredir, ela vai precisar aumentar a dose do tratamento. O que significa aumentar a dose do tratamento nesse caso? Significa, além de fazer a fisioterapia, usar um colete ortopédico 23 horas por dia. Então, a gente dá um salto no tratamento, né? Reavaliamos, a curva estava com 23 graus. E aí a gente tem um problema, porque a gente só considera que mudou quando muda mais que 5. Então eu falei para a família, olha, ela ainda está dentro de uma variação aceitável, e eu confio na minha medida porque eu meço muito raio-x, então geralmente eu meço certo, e dá para comparar eu comigo mesma. Então vamos fazer assim, vamos tentar mais um pouco só com fisioterapia, mas se houver progressão de 1 grau ou 2 na próxima medida, a gente vai passar a ter indicação de colete. Por quê? Colete é recomendado quando a curva chega ou ultrapassa 25 graus, então 25 graus é o nosso ponto de corte, e o paciente ainda está crescendo. Um adulto com uma curva de 25 graus não precisa de colete. Uma menina de 11 anos, pré-menarca, Risser 0, com uma curva de 25 graus, precisa usar colete, senão ela vai acabar em cirurgia, porque essa curva vai aumentar, e nada mais vai segurar. E aí, hoje, essa menina voltou, hoje mesmo, literalmente, hoje, ela voltou para avaliação. Eu olhei a radiografia, achei que estava bem parecida com a última, mas, por mais que eu olhe muitas radiografias, tem que medir, a gente tem que ter informações quantitativas, confiáveis, para que a gente possa fazer essa comparação. Todos os parâmetros clínicos dela tinham piorado. O desequilíbrio do tronco estava maior, a rotação do tronco aumentou, o índice sagital já não estava tão bom, a escápula estava maior a diferença, e tudo quantitativo, tudo medido ou em graus, ou em centímetros, em milímetros. E aí eu medi o COB dela, 28 graus. Então, vejam, de 23 para 28 ainda estaria dentro de 5 graus, mas se a gente pegar o primeiro raio-x dela, ela passou de 19 para 28, ou seja, ela aumentou quase 10 graus. Ela está progredindo, a gente não tem mais dúvida. O que isso significa? Significa que só fisioterapia é pouco para ela. Ela precisa aumentar a dose. Então, hoje, ela passou a ter indicação de colete 23 horas por dia e fisioterapia. O ângulo COB, então, que é essa famosa medida, ele já foi medido de várias formas, eu vou mostrar só 3, mas é desde a primeira até a mais atual, tá? Então, ele é medido através de uma reta que passa pelo platô superior da vértebra limite superior, que é a vértebra mais inclinada na parte de cima da curva, e a reta que passa pelo platô inferior da vértebra limite inferior. O ângulo formado entre essas duas retas vai me dar, então, o ângulo COB. E esse é o método 2 linhas. Aí começou a se ter um erro muito grande ao fazer essa medida, porque quando as vértebras eram um pouco inclinadas, nesse caso aqui as retas se encontram fora do exame, estão vendo? Tem a imagem e as duas retas vermelhas que vocês estão vendo, elas se projetam para fora do exame.
E essa projeção, quando ela era feita manualmente, né, porque não se tinha radiografias digitais quando se começou a medir COB, aumentava muito o erro da medida. Aí um cientista, que cientista é um bichinho que não se conforma com as coisas. Cientista, a pessoa fala, é assim, não é. Eu acho que é de outro jeito que se faz isso aí. Ele foi lá e disse assim, ó, inventei um novo método de medir o mesmo ângulo e a gente vai errar menos. Porque eu assisti as aulas de matemática básica na minha escola e a pessoa que inventou o COB, não. Olha só como é que nós vamos fazer. Nós vamos fazer assim, ó. Reta no platô superior da vértebra limite superior. Reta no platô inferior da vértebra limite inferior. Legal. Só que para a gente não ter aquele problema de ter que prolongar as retas até elas se encontrarem para fazer um ângulo, a gente vai traçar aqui, ó, uma perpendicular a 90 graus nessa, uma perpendicular a 90 graus nessa, e matematicamente esse ângulo é igual àquele. E aí tudo vai ficar dentro do exame para a gente poder fazer a mão e errar menos. Maravilha. Então essa é a medida do ângulo COB, 4 linhas, perdão. E é a mais usada pelos cirurgiões até hoje. Muitos fazem a medida manual, tem até uma reguinha específica para isso. E o cientista é aquele bichinho curioso, né? Que ele não se conforma com o que a gente tem. E tá ótimo, eu sou muito feliz por existirem inconformados com a realidade que a gente tem. E meu pessoal resolveu pensar assim, ó, será que não daria para medir o COB usando o escoliômetro? O escoliômetro é uma reguinha. Deixa eu ver, cadê a produção? Produção, eu trouxe um escoliômetro, mas eu não sei cadê, tá dentro de uma sacolinha, tem colete, eu trouxe várias coisas, não tá aí, tá lá no quarto. A produção foi providenciar um escoliômetro para mostrar para vocês. Mas tem uma fotinho dele. Então, o pessoal resolveu medir com o escoliômetro assim, essa reguinha é o escoliômetro, aí eles pensaram assim, ó, será que se medir a inclinação da vértebra de cima com o escoliômetro e a inclinação da vértebra de baixo com o escoliômetro não chegam no mesmo lugar? E chega. Então, esse é o jeito mais prático do mundo que existe de medir o COB, que é pegar o escoliômetro, botar no raio-x e ver a inclinação da vértebra de cima e a inclinação da vértebra de baixo. E aí, esse estudo que eu mostrei aqui para vocês é o estudo que foi publicado em 2017, mostrando a validação desse método, né? Então, ele é um método que passou por um procedimento científico. Se vocês quiserem saber quais são os coeficientes em relação à validade, reprodutibilidade, está tudo nesse artigo aí. Ele é um artigo open access, se eu não me engano. Mas, se não, eu tenho ele, podem me pedir que eu mando para vocês, tá? Maravilha. É com a medida do ângulo COB, e aí eu estou falando dessa classificação dada pela SOSORT, que nós determinamos qual é a gravidade de uma escoliose, tá? Então, ela pode ser leve, para aquelas curvas que estiverem ali até 20 graus, ela pode ser moderada, para aquelas curvas que estiverem até 40 graus, né? A gente começa a passar para o severa, mas de 21 a 40 graus ainda é uma curva moderada. Ela vai ser severa quando ela estiver entre 41 e 50 graus, e ela vai ser muito severa se ela estiver mais do que 56 graus. Aqueles pacientes que estão com curvas leves, então eles têm ali até 20 graus, lembra que a gente tem aquele errinho de 5, né? Então eles podem ter 15 ou eles podem ter 25, eles vão ser tratados só com fisioterapia. Da curva moderada em diante, todo mundo usando colete e fazendo fisioterapia. Mas isso não vai depender só da severidade da curva, né? Isso vai depender de outros fatores. E para isso, a SOSORT lançou essa tabelinha aqui maravilhosa, que isso aqui é o caminho, a verdade e a luz do fisioterapeuta, do médico, do fisiatra, do ortesista que trabalha com pacientes com escoliose, que é qual é a dose indicada de tratamento com base nas características do paciente. Esse aqui é o escoliômetro, ó, que eu mostrei para vocês, não sei quem já viu, quem tem intimidade com o escoliômetro, mas ele tem uma bolinha aqui dentro, ó, de metal, e aí ele tem toda essa numeração, e ele vai funcionar como um nível, que nem nível da construção civil. O paciente vai se abaixar, a coluna dele vai aqui, ele vai estar de costas para mim, abaixado para frente, e as laterais do escoliômetro vão tocar no tronco dele, e aí eu vou medir o ângulo de rotação do tronco, se eu estiver medindo no paciente, e se eu estiver medindo no raio-x, eu vou alinhar essa parte de cima com a parte de cima da vértebra e a parte de cima com a parte de baixo da vértebra e vou medir o COB. Fácil, qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte, né? Muito bem.
Então, nessa tabelinha aqui da SOSORT, a gente tem uma série de informações, tá? Primeiro, eles me falam aqui qual é a classificação cronológica desse paciente. Ele tem uma escoliose infantil? Se ele tem uma escoliose infantil, ele tem entre 0 e 3 anos. Ele tem uma escoliose juvenil? Ele tem entre 3 e 9 anos. Ele tem uma escoliose do adolescente, ele tem entre 10 e 17 anos. Ou ele tem uma escoliose do adulto, ele tem mais de 18 anos. Então, ele me situa em qual é a fase da vida que esse paciente está. Depois ele vai me dizer se a curva é leve, moderada ou é severa, que é o que a gente acabou de ver em graus Cobb. E depois tem essa outra informação aqui, que é o Risser, que eu já vinha comentando, né, que a gente vai ver lá na radiografia também. E o Risser, ele me dá uma série de informações, eu vou explicar tintim por tintim. Além disso, nos adultos, ele vai me separar em pacientes com dor, pacientes sem dor e com pacientes que estão com o tronco descompensado ou desequilibrado, tá? O Risser, então, cruzado com a severidade da curva, vai me dar duas possibilidades de indicação de tratamento. E aí eu destaquei esse miolo aqui, que seria pacientes com Risser de 0 a 4, adolescentes, então eles têm entre 10 e 17 anos, e eles têm Risser de 0 a 4, e com curvas moderadas. Então, eles têm uma curva entre 20 e 40 graus. Isso compreende a esmagadora maioria dos casos. E geralmente os pacientes estão muito mais perto lá dos 40 graus que dos 20, né? Não chega pra gente aquele pacientinho com 15 graus que acabou de descobrir que tem escoliose, porque ele entorta, e aí quando as pessoas se dão conta, a curva já aumentou muito. E aí a gente tem essas letrinhas aí, que é indicação, o mínimo e o máximo de tratamento. A gente tem basicamente 3 siglas aí, que a gente poderia agrupar em 2, tá? PSSE é Physiotherapeutic Scoliosis Specific Exercises. Então, são exercícios fisioterapêuticos específicos para escoliose. Existem algumas escolas de fisioterapia específica para escoliose, e o CEAS é uma delas. Mas tem o Schrott, que é alemão, tem o BSPTS, que é espanhol, tem o Lyon, que é francês, tem o FITS, que é da Polônia, tem o Dobomed, que é da Polônia também, tem o SideShift, que é inglês. Então, assim, tem uma série de escolas de fisioterapia específica para escoliose. Vejam, no guideline da SOSORT, que é essa informação que eu estou trazendo para vocês agora, o recomendado é fisioterapia específica para escoliose. Não é RPG, não é pilates, não é natação, não é fisioterapia convencional, é fisioterapia específica para escoliose. E a outra sigla que vocês estão vendo aí, que é o HTRB ou FTRB, é Full-Time Rigid Bracing ou Half-Time Rigid Bracing, que significa ou usar um colete rígido full-time, que é 24 horas, ou usar um colete rígido half-time, que é pelo menos 12 horas de uso por dia, tá? E aí, com base nessas informações, a gente toma as nossas decisões de indicação de tratamento. Agora, vamos dar uma olhada no Risser, que é uma informação que nem todo mundo tem uma intimidade, assim, com essa classificação. Então, o Risser, sinal ou índice de Risser, é essa ossificação que a gente observa nas asas do ilíaco, ela acontece bilateralmente, e ela acontece de lateral para medial. Então, vocês têm dividido aí do lado direito 1, 2, 3 e 4. Então, é basicamente dividir o ilíaco em 4 pedaços iguais, e à medida que essa ossificação vai avançando, a gente vai classificando. Então, se a ossificação tivesse vindo só até aqui, ó, que não é o caso desse paciente, seria um Risser 1. Se viesse até aqui, Risser 2. Se viesse até aqui, Risser 3. Esse é um Risser 4, ó. Ele tem uma ossificação completa. Qual é a diferença do Risser 4 para o Risser 5? E essa é a classificação americana. É que no Risser 4, a gente vê toda a cobertura de ossificação, mas ainda não grudou uma coisa na outra. Então, ainda tem uma cartilagem de crescimento ali. A gente vê que tem um espaço preto entre a ossificação do ilíaco e o ilíaco, né? Então, essa é a diferença entre o Risser 4 e 5. Um paciente Risser 0, a gente não enxerga nada. O ilíaco dele é todo peladinho, parece a orelhinha do Mickey, assim, e tu não enxerga nada. Risser 0 tem todo o crescimento pela frente.
Então, os meus filhos são Risser 0, tem de 2 e uma de 9. Os dois são Risser 0. Possivelmente, a minha filha vai começar a entrar num processo de maturação ali com uns 11 anos, que é provavelmente quando ela vai ter a primeira menarca, e aí ela vai passar a ser Risser 1, e aí ela vai entrar no Risser 2, e ela vai passar por um período de crescimento extremamente acelerado entre o Risser 0 e o Risser 2, que é o famoso estirão de crescimento puberal, né? Tá, beleza. Vou conseguir, vai dar tudo certo. Acha, Maria, que até o negócio aqui parou de funcionar, fiquei nervosa. Deu, voltou. E aí a gente entra finalmente no plano sagital, né? Falando do plano sagital, então uma das medidas que eu trouxe para vocês era a cifose, e uma das dúvidas mais comuns é como que a gente faz para medir a cifose, né? Quais níveis vertebrais a gente usa? A gente sabe que no paciente com escoliose o que a gente espera é isso, né? Uma redução da cifose ali no plano sagital. Então, eu trouxe um artigo aqui, eu sou bem feliz em poder basear as minhas falas em evidência. Não sou eu que estou falando, já testaram isso em algum lugar. Então, a cifose ela é medida como COB, a gente vê a inclinação da vértebra limite superior e a inclinação da vértebra limite inferior, exatamente do mesmo jeito, esse é o método 4 linhas. O problema são os níveis vertebrais, né? Porque alguns corpos vertebrais a gente consegue enxergar bem, mas daí chega no meio da maçarocada aqui, ó, e a gente já não tem tanta certeza se está vendo o corpo da vértebra. E para medir o COB, a gente precisa ver o corpo da vértebra. Nesse estudo, eles testaram diversas combinações, T1, T12, T2, T12, tarará, tarará, tarará. E o que eles viram? Eles viram que as combinações mais confiáveis, que são as mais fáceis de medir, é T4, T12 e T5, T12. Mas, no fim, a conclusão deles é mede onde tu enxergar, porque o plano sagital é tão difícil que onde tu estiver enxergando tá valendo. Eles sugerem T4, T12, tá? Para lordose é a mesma coisa. Algumas vértebras, então, a gente enxerga com bastante facilidade, outras nem tanto, né? Quais níveis vertebrais usar? E aí a sugestão deles, testando diferentes níveis vertebrais, foi usar L1, S1, tá? Para a medida da lordose. E aí a medida clínica indireta que eu falei para vocês é o índice sagital, que vai ser composto pela distância de L3 ao fio de prumo e C7 ao fio de prumo. Tem um truque aí no meio, se der tempo vocês me perguntam, se não der tempo vocês não vão perguntar, vão ter que me mandar um e-mail depois. E aí vejam nesses dois pacientes com perfis sagitais completamente diferentes, né? O paciente da esquerda é extremamente retificado, ele chega a ter uma lordose interescapular que vocês não estão vendo, porque ele tem giba do lado direito. E o outro paciente tem uma big cifose, ele tem o que a gente chama de doença de Scheuermann. Então, ele tem escoliose, mas ele tem uma escoliose bem pequenininha e tem um cifosão, é o oposto da escoliose. E aí, os valores de referência dessa medida, então, vão ser entre 95 e 65, onde valores menores que 65 irão indicar uma retificação, e valores maiores que 95 irão indicar um aumento da cifose. E por último, precisei dar uma corridinha só no final, porque agora a gente já está bem por último. Eu queria que vocês olhassem, né, a aparência desse tronco, desse pescoço. E eu não sei se vocês enxergam, se vocês não enxergam PA aí, eu só vejo uma coluna extremamente retificada. Esse é o raio-x dessa paciente, e esse é o raio-x no plano frontal. Às vezes a gente não imagina que é isso que tem lá dentro, né? Então, ela tem uma big curva, paciente cirúrgica, ela até já operou. Essa outra paciente com deslocamento importante anterior do tronco, lordose da nuca ao sacro, com uma cifose cervical, e esse é o raio-x dela no plano frontal. Vejam que o sagital dela é muito comprometido. O frontal ainda não. Mas se ela não for tratada de forma eficaz, ela vai acabar no mesmo lugar que a outra paciente, que é no bloco cirúrgico. E aqui, idem. Um tronco fino, né, bem achatadinho, uma cifose cervical, com uma curva mais baixa. Essa curva não é na região torácica. O que a gente faz, né, com esses pacientes, com esse plano sagital maravilhoso? Então, pensando no plano sagital, o olhar da abordagem CEAS, a chave do tratamento na abordagem CEAS é mobilidade.
todo o nosso trabalho no plano sagital vai ser voltado para o aumento da mobilidade em direção à flexão com esse paciente. E aí o gato arrepiado é o exercício número 1, né? Ele não é o melhor exercício de mobilidade, mas eu sei que esse é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? Toda vez que eu ministro uma turma de CEAs, quando a gente chega nessa parte, a gente fica 4 horas só falando de como trabalhar o plano sagital no paciente com escoliose. O primeiro exercício que sempre vem como exemplo é gato arrepiado, mas não é o melhor jeito de trabalhar, porque a gente tem alguns pontos importantes, como fisioterapeutas, que a gente tem que seguir quando pensa em trabalhar a mobilidade, né? A gente precisa ir além do final da amplitude de movimento. E quando o paciente está fazendo gato arrepiado sozinho, ele não consegue ir além do final da amplitude de movimento. É bom trabalhar a favor da gravidade, e o gato arrepiado é contra a gravidade. É importante acrescentar uma resistência externa para que a gente consiga ir até o final da amplitude de movimento e além do final da amplitude de movimento. E, preferencialmente, eu tenho que trabalhar de forma isolada, né? Se eu quero fazer flexão só na cifose, essa não é a melhor posição. O nosso trabalho vai ser trabalhar, então, diferentes posicionamentos, diferentes posturas, digamos assim, com o objetivo de aumentar a mobilidade no plano sagital. Tadã! Correr, mas deu, viu? Que coisa mais sensacional! Não. Olha, não sei vocês, mas agora eu estou categorizada, preparadíssima para bater o olho. Vi que está ali, olha só, vamos ver o raio-x, vamos começar com a IS, 25 graus é o limite, a gente vai por cirurgia. Já estou sabendo de tudo aqui. Detalhes científicos, né? E uma coisa importante é que aquele paciente, então 25 graus é um marco para ele passar a usar o colete quando ele está em fase de crescimento, e 50 graus é o marco cirúrgico, né? Então aqueles pacientes que chegam em 50 graus e ainda estão crescendo, infelizmente passam a ter indicação de tratamento cirúrgico. Sim. Posso utilizar tuas imagens? Pode voltar, produção. Ah, não me faz coisa difícil, peraí. Cadê? Eu queria colocar o olhar do GDS em cima disso, rapidinho, para vocês verem, que é o seguinte, vai lá nos raios-x, mana, por favor, aonde a gente consegue enxergar, logo a primeira lá que você botou. Peraí. Eu ia pedir a dos perfis, mas tá lindo que tem os raios-x ali do lado, e aí pode deixar os 3. Esse? Pronto. Esse, vamos pegar esse daí. Se vocês conseguirem perceber, uma das coisas que a gente falou na aula magna, da marquinha chave, vamos dizer assim, né, que a coluna de um PAP, que a gente vai falar depois, no mês que vem, mas do PA em si, seria a retificação. Só que a marquinha mais assim, aí tem um PA, seria aquela inversãozinha na torácica, ali entre T2, T5, T6, para uma lordose. Então, é uma inversão da curva, ela nem retificou, ela não está na cifose, ela está numa leve lordose, né? Ela foi para dentro. E é o que essa menina apresenta. Se vocês olharem, ela tá com esse peitinho que estufou lá para frente, porque tá ali invertidinha a marca ali. O pescoço dela tá reto, tá retificado completo. Ele não fez nem a cifosezinha, que eu também falei que era uma coisa que poderia aparecer lá no PA, mas tá retificado. Então, você já tem essas marquinhas aí bem claras de que esta criança, essa menina, ela funciona muito na tipologia PA. Porém, olha que demais quando a gente tem um exame complementar. Se vocês descerem o olhar até o sacro dessa menina, observa que o sacro ele é empinadinho. Ele está levantado. Ele é assim, a coluna vem toda reta, chega na bundinha ali no sacro e faz assim, levanta. A bundinha levantou lá, o osso do sacro levantou, faz uma quina. E essa quina, essa marca dessa quina, é a marca do PM. Então, quando a gente fala aqui no GDS, a gente precisa, para olhar com um olhar GDS, tratar com um olhar GDS, complementar aos exercícios, né, específicos da escoliose, a gente precisa entender qual é a base de origem dessa escoliose. Essa menina, ela tá super funcionando em PA na coluna, porém, o sacro dela mostra pra gente que, na verdade, a encrenca tá no PM. Porque esse sacro, quem levanta, é o soldado. É a ação em corda de arco de toda a musculatura paravertebral que foi a responsável por retificar todo mundo.
Não, tudo bem, mas assim, ó, é o meu papel dizer aqui, ó, não importa se é PM, se é M, se é PL, se é L, não vão me inventar de ficar alongando o isquio e soltando paravertebral sem botar um colete nessa criança, sem indicar para um time multiprofissional e sem fazer fisioterapia específica para escoliose. Não interessa se é PM, se é AM ou seja lá o que for. Evidente que o tratamento do paciente vai ser individualizado. Mesmo que a gente faça um método extremamente científico, cada paciente recebe um movimento de correção diferente, porque vai depender das medidas dele. E eu consigo ver tudo o que tu tá falando. E consigo ver que é diferente nessa paciente aqui, por exemplo. Que é Porque ela tem lordose na lombar, mas tem uma cifose na cervical. É outra coisa que está acontecendo aqui. Mas, para qualquer uma das duas, fisioterapia específica para escoliose, nada de ficar sovando o PM da pessoa, ou sei lá o quê, e não fazer o que tem que ser feito. Ah, mas eu posso fazer também? Pode. Não tem evidência, mas pode. Mas o importante é salvar esse unicórnio. E o que a gente sabe que funciona para salvar o unicórnio até hoje, e eu fiz questão de começar a minha fala dizendo isso, a ciência é dinâmica. O que a gente sabe que funciona é fisioterapia específica para escoliose. Que nunca nem pensou em AM, PM, eu sei que existe isso, mas as pessoas que inventaram o método pensaram nisso, né? Uhum. E eu acho que, assim, é o papel, na minha visão, assim, da gente trazer um olhar global para a especificidade também, é de trazer a complementaridade. Por isso, na minha fala, eu deixei bem claro, para um olhar e um cuidado de GDS associado a um tratamento específico de escoliose, porque a gente tem aí as comprovações, é por isso que a Isis está aqui, é a gente atentar como que a gente pode somar nesse tratamento. Porque se eu olho por uma questão de terapia postural, eu estou falando de corpo, mente, emoções e espírito. O COB não está preocupado com a emoção da criança. A Isis não está preocupada com o comportamento da criança. Ela está preocupada em não perder vamos dizer, uma organização inteira de órgãos internos que pode prejudicar a vida, levar à morte, à óbito, essa criança. Então, ela quer salvar essa criança, literalmente, porque a progressão da escoliose idiopática, vocês estão vendo aí, ela acontece. A causa está descoberta? Não. Mas ela acontece. E é importante, acima de qualquer coisa, a vida da pessoa. Então, tudo que vier abaixo de salvar a vida dessa pessoa, que é segurar essa escoliose ou simplesmente, né, evitar, diminuir a aceleração dela, é válido e vai estar no platô superior. Embaixo são os tratamentos complementares. Como as próprias meninas, as Curvy Girls, mostraram, emocionalmente elas estavam sendo afetadas e elas pediram para trocar de deformidade para uma condição. É uma condição, então elas se sentem mais acolhidas. Querendo ou não, elas se sentem mais olhadas, observadas, cuidadas, diferente de rejeitadas, colocadas de lado, que piora marcas emocionais que um corpo vai apresentar. Então, tudo que a gente puder trazer para somar nesse time é importante, mas jamais, nesse caso, por isso a Isis está aqui, sobrepor. Então, assim, quem estuda GDS, quem estuda terapia postural, quem é fisioterapeuta, e não tem essa consciência e acha que vai chegar, é uma inclinaçãozinha, tem aqui um raio-x, a gente pode fazer numa fisioterapia aqui, a gente vai fazer as rotações que a gente falou, Bianca falou, da faculdade, a gente aprende umas referências assim, mas tipo, não é isso mais. Já não é há muito tempo e amanhã pode não ser mais. Então, estar vinculado e ter referências de profissionais que trabalhem dessa forma, com a comprovação científica dando base para as escolhas e as tomadas de decisão, eu acho isso sensacional na fala da Isis, que a tomada de decisão, você vai tomar a decisão, esse paciente vai para o colete, esse paciente vai para a cirurgia, ou esse paciente vai ficar no exercício conservador. Você toma uma decisão, sim, para a vida da pessoa. Então, precisa ter de muito cuidado, de muita base de evidência científica para fazer isso. Então, nosso papel, que estamos aqui embaixo no vamos aqui ajudar essa pessoa com o restante, enquanto ela está lá fazendo o trabalho dela, olhando para as outras áreas, é jamais subir acima desse platô, entender que sim, podemos contribuir e que sim, não vai ser liberando isso, porque a gente sabe aqui dentro da IPETS que trabalhar com o PM, a gente não fica esticando isso, que a gente precisa trabalhar um tom modelo. Então, se a gente quer ajudar o trabalho a mobilidade, a gente vai trabalhar o tom modelo. A gente não vai, porque o está ali reativo. Então, assim, a gente entende por outras maneiras, de outras formas, e
criar a mobilidade através do movimento também é um fator que a gente pode auxiliar. Mas eu preciso estar vinculada, e aí é o meu ponto, direto. A conversa tem que ser direta com a fisioterapeuta responsável por esse platô. Porque eu posso fazer exercícios e movimentações e colocar atividades na vida dessa pessoa, dessa criança, que vão dar conflito. Que eu vou literalmente entrar em conflito com o que ela está precisando manter para que a escoliose dela não vire uma condição de óbito. Então, é esse o alerta que a gente precisa trazer aqui, que eu gostaria muito de trazer, que é para a gente estar nessa a equipe multidisciplinar que cuida de crianças, a Isis tem esse relato, o médico, o ortesista, quem faz o colégio, mas aqui eles estão ali, é junto, é equipe multidisciplinar, não é assim, eu decidi, vou mandar um áudio para ele. Não é isso, gente. Não. 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 Mas sabe que tem uma coisa interessante assim na tua fala, Ká, que me ocorreu agora, que a gente trabalha o plano sagital, a gente sabe que é muito importante. Essa paciente que vocês estão vendo aí, aquela medidinha do índice sagital, que é o normal é entre 65 e 95, na primeira avaliação dela era menos 25. Menos. Agora, ela está 1 ano e meio em tratamento, agora o índice sagital dela é 10. Já melhorou, mas ele ainda não está longe de ser normal. E é claro que a gente sabe que tem que trabalhar o plano sagital, mas a gente não consegue dedicar um atendimento de 1 hora ao plano sagital. Então, a gente inclui alguns exercícios de mobilidade com essas características que eu falei. Agora, imagina que maravilhoso seria se ela tivesse acesso a uma outra fisioterapia, né? Um outro momento de fisioterapia, onde, não sei se é a mobilidade do tornozelo, tá? Não sei. Se for a base PM, bom. Mas eu tenho certeza que nesse atendimento aí ia ter uma enrolada essa coluna, não ia? Porque faz sentido. Sim. Faz sentido fazer isso com essa coluna, né? Se a gente olhasse ela só de lado, se a gente não soubesse que ela tem uma alteração tridimensional, todo mundo aqui ia pensar em fazer um enrolamento com ela, porque faz sentido. Então, seria um potencializador, né, dos efeitos positivos do tratamento. E aí, para fechar esse raciocínio, isso que você fala, né, do enrolar, do fechar, do fazer a cifose, na linguagem do GDS, é dar o AM. A gente fez na teoria, na prática, né? Depois da teoria que eu dei na aula magna, a gente fez na prática. Então, os enrolamentos, eles são para trazer a cadeia AM novamente para o seu lugar funcional. Por mais que essa coluna esteja deformada, criar essa mobilidade de permitir que a pessoa vá até lá. Agora, como que eu resolvo isso? Porque da forma, às vezes, que a gente pensa, mas é um monstro de 7 cabeças, não sei o que nem você falou, mas não é por isso que eu vou fugir. Eu vou atrás do conhecimento, eu vou fazer aulas, palestras, cursos com a Isis para entender. E, numa forma prática, se eu quero ajudar pessoas com escoliose, cara, assiste, você vai lá, você é o terapeuta postural, você vai acompanhar um tratamento ao vivo de como é essa organização, quais são os exercícios que fisioterapeuticamente específica para escoliose estão sendo ministrados, para você entender a dinâmica disso e na hora do seu tratamento, você continuar pedindo aquilo, mas contribuindo com outros aspectos. E o que fecha mais ainda, para ficar, eu gostaria que ficasse muito para vocês, é que, não sei se vocês lembram, mas eu falei bastante, que quando a gente tem esse PA muito louco, tá lá, tá fora da casinha, que a gente precisa conectar com o AM. Dar AM é dar o acolhimento. É tudo que as Curvy Girls pediam. Então, uma escoliose, uma pessoa com escoliose, a abordagem, a tolerância, o cuidado pelo lado emocional, mental, espiritual e que está refletindo no corpo, precisa vir recheado desse AM. Sim, ela já é muito cobrada, sim, ela já precisa fazer muita coisa, sim, ela já é muito estimulada, sim, ela está o tempo inteiro se criticando, se corrigindo, né, aquela coisa porque ela está com a corda no pescoço, literalmente. Ou vou para cirurgia, eu vou ter que usar colete, ou então, meu Deus, o que vai ser minha vida? E esteticamente horrorosa. E se tá usando colete, ela não tem como se enrolar durante o dia, né? Esse é um efeito colateral tenebroso do colete. Porque imagina, tu tá dentro de uma estrutura de plástico dura, tu passa o dia inteiro assim, tu nunca entra em enrolamento. Tu não pode fazer isso, tu entende? Então a gente deixa ele 23 horas por dia esticado e não quer que o plano sagital fique desse jeito aí. Mas isso é uma coisa que está se tentando resolver, assim, né? O colete já é 3D agora, ele não era 3D antes. O terceiro D do colete é tentar minimizar os danos no plano sagital. No plano sagital. Então, é assim, se eu puder, como eu falei, né? Na dúvida, dar AM, na dúvida,
Trabalha um pouquinho essa cervical, né? Porque a PA que a gente está falando é onde ele nasce ali, principalmente se o sacro, diferente daquele que levantou, que a gente mexeria lá no tornozelo, se o sacro está mais bonitinho para baixo, alinhadinho, seria um sacro mais PA. Se ele está mais arredondado, que eu vi que tem uma aí que está arredondadinha em AM, é outro aspecto, mas é muito mais raro, vamos dizer assim. Eu acho que é essa daí. O rabinho do sacro. Não, talvez é a outra. Mas eu vi o rabinho do sacro dela é para dentro. É esse aqui. É um sacrinho que vai para um sacro AM. Então, essa criança ela deve ser ainda mais no comportamento AM. Precisa mais dessa nutrição. Então, na dúvida, vamos ajudar pela cervical, vamos ajudar olhando, mas vamos ajudar. A gente não tem como comandar isso agora, com o conhecimento que a gente tem e com o olhar que a gente tem, porque a escoliose é uma condição, a gente pode colocar de vida ou morte. É preciso ter essa noção em cima disso. E eu desejo, com fundo no meu coração, com todo o meu AM, que vocês tenham captado, absorvido, entendido essas condições, entendido a importância da escoliose, o olhar cuidadoso sobre a escoliose, mas o olhar hierárquico, entendendo o que é que uma pessoa com escoliose precisa. É evidência científica, não é você inventar um método e sair aplicando. Você precisa saber quais são esses guidelines. É o que mais tem, exatamente, porque eu acompanho essa saga dentro da vida da Isis, então, assim, eu sei o quanto que não é o meu terreno, eu não trato escoliose, já mandei gente aqui dos Estados Unidos procurar a Isis, e assim, graças a Deus o doutorado dela está sendo em fazer essas avaliações, pelo menos online, ou seja, ela vai poder salvar o mundo, tipo, né, a Karen tem essas ideias assim, ela também é megalomaníaca. Então, assim, ela quer salvar o mundo. É que vocês não estão vendo meu pescocinho PA. Eu tapei ele. Eu falei que era bailarina, falei do movimento. Fico assim, ó, com o coração aquecido isso, ter trago isso com tanta importância, com tanta, vamos dizer assim, trazendo um PM, como se vocês perceberam aí na avaliação, a Isis, ela tem muito funcionamento PM, ela deixa bem claro as coisas, ela fala o que precisa ser feito, né? Então, ela tem muito isso, mas ela traz isso dentro desse contexto PA pra gente entender a importância do que precisa ser feito. Soldado, é papum, não tem A nem B. E a gente, entendendo isso, consegue dar um suporte maior para tudo. Tá bom? Que é um ser humano que está ali dentro daquele colete, ou por trás daqueles pinos, ou vivendo aqueles exercícios, por mais que seja lindo o colete maravilhoso, por mais que seja lindo o top maravilhoso, é um ser humano acima de tudo. Então, meninas, infelizmente, a gente não vai ter tempo para vir para perguntas, mas o contato da Isis, ela tá, assim, ó, disponível direto na internet. Isis Navarro, é só colocar lá. Não, você mudou, é Físio agora, né? Físio, como é que é? Isis Navarro Físio, isso. Isis Navarro Físio, isso, Instagram, entrem lá, falem com ela. Eu, infelizmente, vou precisar encerrar isso, eu tenho uma chefa, tem PAzinha, PAPzinha, que tá chegando aí para comer a janta dela, mas eu queria agradecer de coração pela tua presença aqui, pela importância do teu papel dentro desse contexto de vida de pessoas com escoliose. Então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um prazer estar com vocês. Vocês, por favor, entrem em contato com ela, quem tiver dúvida e quem principalmente identificou que tem uma escoliose, ele tem um cheirinho de escoliose, já encaminha. Cheirinho de escoliose, isso aí. Né? Diagnóstico precoce. Vocês viram que tem escoliose no mundo. Tem Linear, que é a clínica da Isis, tem lá em Porto Alegre, tem em Fortaleza e tem em Florianópolis. Então, assim, e os atendimentos online acontecem. Então, por favor, não pensem duas vezes. Mandem para quem entende do assunto. Combinado? Esse foi o recado dessa aula, desse episódio, dessa temporada maravilhosa, curtinha, especial, para a gente poder falar sobre escoliose. Beijo, Isis. Obrigada. Beijo, adorei. Deixa eu ver. Paramos ali? Eu parei o recording? Não parei o recording? Para o recording para mim. Tu é host agora. Are you sure you want to stop recording to Yes. the cloud?